Bom dia! Começa agora mais um Direto do Plenário. Daqui a pouco iniciará a 11ª sessão ordinária do ano e na pauta vários assuntos serão debatidos como turismo, educação, cultura e você confere mais detalhes no boletim. Entre os destaques da pauta está o projeto de lei que propõe a inclusão do SESC no Conselho Municipal de Turismo. Também será votada em segunda discussão o projeto de lei complementar que reestrutura a carreira docente da Faculdade de Direito de Franca. Outro destaque é o projeto de lei que cria a Calçada da Fama, voltada à valorização de personalidades da cultura, arte e esporte. A iniciativa é do vereador Leandro Patriota. Está em pauta ainda o projeto que trata da obrigatoriedade de atendimento presencial nos órgãos públicos de autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro. Outro projeto em votação é o que propõe denominar a Rua 101 do Residencial Santa Inês como Sebastião de Castro, de autoria do presidente da Casa, Fran Sérgio Garcia. Entre os requerimentos, os temas incluem uso da Praça Barão, espaços para circos, construção de canil municipal, combate ao vandalismo, iluminação pública, implantação de motoponto e insalubridade de servidores, além de moções de aplausos que reconhecem iniciativas culturais, educacionais e sociais, como produções artísticas, projetos inclusivos e ações de impacto comunitário. O projeto de lei que inclui o SESC no Conselho Municipal de Turismo foi analisado e discutido durante a reunião de comissões realizada na última sexta-feira. Além dele, outros projetos também foram analisados. Confira. Amanhã desta sexta-feira, os vereadores se reuniram para analisar projetos voltados ao turismo, mobilidade sustentável, proteção animal e direitos das mulheres. Participaram da reunião os parlamentares Daniel Bassi, Gilson Pelizaro, Leandro Patriota e Andréa Silva, além de representantes da Prefeitura Municipal e da UDECIF. Os vereadores analisaram o projeto de lei de autoria do prefeito Alexandre Ferreira, que propõe a alteração na legislação que trata do Conselho Municipal de Turismo. A proposta inclui a participação do SESC no colegiado. O parecer do jurídico foi favorável. O CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo e ele faz debates e discussões sobre o futuro e o que o turismo representa para o nosso município. E não tem nada mais adequado e mais relevante do que constar e incluir um participante do SESC nesse conselho. Então, eu parabenizei o Poder Executivo por fazer essa inserção e dar voz a uma instituição tão qualificada para essa discussão que é o SESC. Na área de mobilidade e desenvolvimento, foram analisadas duas propostas de autoria do vereador Marcelo Tide. A primeira, que cria a política municipal de incentivo à mobilidade elétrica sustentável e o programa de incentivo à implantação de usinas fotovoltaicas no município, reforçando iniciativas voltadas à sustentabilidade. Ambos os projetos tiveram parecer favorável. Voltou para a pauta das comissões o projeto de lei do vereador Zezinho Cabeleireiro, que assegura o atendimento presencial em estabelecimentos públicos a pessoas que optarem por essa modalidade de prestação de serviços. Porém, o projeto continuou com um parecer contrário. Também do vereador Zezinho Cabeleireiro, os vereadores analisaram o projeto de lei Movimento Livre, que propõe o fechamento parcial de avenidas aos domingos e feriados para atividades de lazer, esporte e convivência comunitária. O jurídico sugeriu emendas para retirar dispositivos que poderiam ser questionados como vício de iniciativa. Com a aprovação dessas emendas, o parecer é favorável. Os vereadores também analisaram o projeto de lei de autoria da vereadora Marília Martins, que cria o Dia Municipal de Luto em memória às mulheres vítimas de feminicídio, com o objetivo de promover reflexão, conscientização e ações de enfrentamento à violência de gênero. O parecer foi favorável. Encerrando a reunião, os vereadores discutiram a proposta de autoria da vereadora Lindsay Cardoso, que propõe ações para reduzir atropelamentos de animais em Franca. O projeto recebeu parecer favorável. Houve até apenas um inconstitucional, na qual o vereador Zezinho Cabeleireiro fez uma adequação, mas ela não foi suficiente. Agora a gente vai encaminhar novas propostas para ele, para que, se ele achar necessário, fazer essa adequação e apresentar o projeto novamente, mas os outros estão todos adequados para entrar em pauta. Eu estou aqui com o vereador Leandro Patriota, que também tem um projeto em pauta que será votado na sessão de hoje à tarde. Vereador,
Seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. E eu gostaria de saber qual que é essa iniciativa. Explica melhor como que é esse projeto do Calçada da Fama. Esse projeto foi pensado no ano de 2025. A gente pensou em homenagear as figuras aqui da nossa cidade de Franca. A gente tem jogadores de futebol, basquete, várias pessoas assim que têm um destaque em nossa cidade, que ganharam prêmios. E a gente teve a decisão de homenagear essas pessoas, eternizar o nome dessas pessoas, né? Só que a gente fez uma alteração nesse projeto. Ele será retirado amanhã. A gente fez o ofício já para retirada. A gente vai adequar esse projeto. O local da homenagem, a princípio, seria em uma calçada no centro da cidade, mas devido à questão da insegurança que a gente vive hoje em dia, não será possível nesse local. Então, a gente está alterando o local dessa homenagem, que a gente vai passar a fazer no Museu de Franca, que eu acredito que vai ser uma grande oportunidade aí da gente estar trazendo aí uma ajuda para o nosso Museu de Franca, com essas estrelas, né, que serão homenageadas, pedir um apoio para eles, para que a gente possa reforçar aí a nossa segurança no museu. A gente sabe que está precisando muito. Então, a gente fez essa pequena alteração e a gente vai reapresentar o projeto daqui 2 semanas. E o senhor acha que esse projeto pode incentivar o turismo à nossa cidade? Com certeza. Imagina a gente homenagear aqui, além as nossas estrelas aqui do futebol de Franca, do basquete, a gente fizer uma homenagem para um jogador, vamos citar um nome aqui, o Neymar da vida. Ele vir receber o prêmio, for homenageado. Imagina o tanto que vai aumentar a questão do turismo para a nossa cidade. Aumentando o turismo, vai aumentar a questão hoteleira, gastronomia. Então, assim, a intenção em relação a esse projeto é movimentar a economia da nossa cidade. Fazer com que o centro tenha mais movimento, as pessoas possam vir mais ao centro. Eu tenho certeza que esse projeto, de alguma maneira, vai contribuir com a melhoria da qualidade de vida também, em relação ao aumento de recursos para a nossa cidade, melhora o investimento na área da saúde e entre outras áreas também, que a gente sabe que toda demanda que tem requer recurso. E para que tenha recurso, a gente tem que ter projetos que vá trazer as pessoas para a cidade e assim melhorar a nossa economia. Perfeito, muito obrigado pela participação. Nós vamos para um breve intervalo e na volta mais notícias da Câmara Municipal de Franca. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta e uma notícia muito importante. A Câmara Municipal está avançando nas obras estruturais e melhorias na acessibilidade do prédio. E uma das principais ações em andamento é a construção da calçada realizada em parceria com a Prefeitura. Essa medida foi adotada para dar mais agilidade ao cumprimento do acordo com o Ministério Público. Confira.
A Câmara Municipal de Franca passa por mudanças que envolvem obras, fiscalização e medidas para melhorar a acessibilidade do prédio. Uma das ações em andamento é a construção da calçada, realizada por meio de parceria com a Prefeitura após acordo firmado com o Ministério Público. Quando eu assumi a presidência da Câmara, eu já tive uma audiência com o promotor Paulo Borges, porque já existia um TAC aqui, que é um termo de ajuste, né, de conduta. Já tinha um TAC aqui para tratar desse assunto da calçada. Então nós não tínhamos tempo mais hábil para pensar num processo licitatório, que ele é demorado, né? Aí porque tem que fazer projeto, tem que licitar projeto, depois licitar a obra, enfim, é um trâmite que demora. O que nós fizemos? Fizemos um convênio com a Prefeitura Municipal, a Câmara vai pagar a Prefeitura, que aí é muito mais rápido e mais barato. Nós vamos pagar a Prefeitura e através desse convênio a Prefeitura vai fazer a calçada da Câmara Municipal, inclusive com as questões de acessibilidade ajustadas no termo. Então essas obras já começaram, para você ver a agilidade desse termo, né, desse convênio. As obras já iniciaram e a expectativa agora é que fique pronto aí nos próximos 30 ou 60 dias. A questão da acessibilidade já vinha sendo discutida desde gestões anteriores. O vereador Carlinhos Petrópolis Farmácia, então presidente da casa, foi quem assinou o termo de ajustamento de conduta. Quando assumi a presidência, com o projeto da Câmara Municipal, da reforma da Câmara Municipal, a gente fez um TAC junto ao Ministério Público sobre o projeto e também sobre, principalmente da calçada, que já tinha reclamações, e a gente fez esse acordo junto ao Ministério Público, onde ia passar também todas as assinaturas, todos os arquivos da reforma da Câmara Municipal. E depois disso, passou o ano de 2024, 2025, porque isso não é a gente que determina, né? A empresa que ganhou a licitação, ela que fazia o serviço e as medições também, que a Câmara só paga depois que foram feitas as medições. E, infelizmente, a calçada foi ficando para trás, sendo que era uma das coisas para ter sido feito primeiro. Então, os novos presidentes que assumiram fizeram novamente novas medições, novos pagamentos, mas a calçada não foi feita. Então, agora o novo presidente fez esse acordo junto ao Ministério Público novamente para que está realizando a calçada, independente da obra que não foi terminada ainda. A cobrança por melhorias partiu do próprio Legislativo. O apontamento encaminhado ao Ministério Público pela falta de acessibilidade no local foi feito pelo vereador Marcelo Tide. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho cobrado da iniciativa privada, iniciativa pública, e a Câmara não tinha calçada e falta de acessibilidade. A minha consciência me faz que eu cobre todos. E como nós tínhamos um entrave burocrático aqui na Câmara Municipal, eu busquei o apoio junto ao Ministério Público Estadual, através do Dr. Paulo Borges, e ele numa ação, numa determinação que a Câmara Municipal fizesse a calçada e fosse acessível. E essa semana começou, nós estamos aqui dia 2 de abril e a Prefeitura, que é responsável pela obra, está fazendo a todo vapor e finalmente a Câmara começa a dar sintomas de acessibilidade. Ainda não é o ideal, mas vamos continuar cobrando. E se tiver que entrar novamente com o Ministério Público, o vereador Tide vai acionar o MP. As medidas mostram diferentes frentes de atuação da Câmara: a execução de obras, a cobrança por melhorias e o compromisso com a acessibilidade e o atendimento à população. A obra da calçada começou no dia 1º de abril e tem previsão de término nos próximos 30 a 60 dias. A Câmara de Franca também emitiu uma nota. O projeto de reestruturação foi devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atendendo a todos os requisitos legais e técnicos exigidos, ressaltando que para viabilizar a execução da acessibilidade na calçada foi inevitável a retirada de 5 árvores que se encontravam no local. Ainda assim, reafirmando o compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente, a Casa de Leis Francana realizará o plantio de 10 mudas de ipê, o dobro da quantidade retirada, em áreas próximas, mas adequadas, e para a compensação ambiental. A nota completa você encontra no site oficial da Casa de Leis.
Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Durante a última sessão ordinária realizada na terça-feira, dia 6, o gerente da Sabesp, Alex Henrique, utilizou a tribuna para esclarecer problemas na reposição asfáltica do município. Confira como foi. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o gerente da Sabesp utilizou a tribuna para esclarecer problemas na reposição asfáltica após obras na cidade. A participação aconteceu após questionamentos de vereadores, principalmente sobre falhas em serviços de troca e instalação de tubulações. De acordo com o requerimento da Câmara, nós viemos aqui hoje prestar esclarecimentos sobre a questão de reposição asfáltica dos serviços realizados pela Sabesp, tá ok? Então, pode passar o primeiro slide. Primeira coisa que a gente gostaria de admitir que esse é um problema histórico, realmente, e que a Sabesp está em busca aí de melhorias no processo de reposição das valas, né? Então, aí tá 3 imagens aí de reposições mal feitas, né? Que causam problemas aí no trânsito, para a comunidade como um todo, tá? Pode passar. Aí os principais problemas apontados, né? A questão da geometria da vala, nem sempre ela é recortada de forma ortogonal, tá? Então, isso causa uma aparência feia, né? A via. A questão da sinalização também. Então, tem que ser feito o serviço e reposta a sinalização existente. Pode passar. A questão do nivelamento, né? Do serviço. Então, esse serviço ele não pode ficar nem acima do nível do asfalto atual, nem abaixo, né? A gente costuma usar o parâmetro de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, para detectar se está desnivelado ou não. Pode passar. Aqui, né, só para vocês terem uma noção, são 2 fotos aqui mostrando o desnivelamento, né? Então, você acaba criando uma lombada, né? Um buraco ali na via, podendo causar até acidentes, e aí também poças d'água, enfim. Pode passar. Aí a questão de compactação, né, da vala, o solapamento e as trincas, né? Então, é só para ilustrar aqui os principais problemas apontados. Durante a fala, o gerente também comentou um acidente ocorrido na rua Washington Luiz, que motivou o requerimento apresentado pelo vereador Marcelo Tide. Ele informou que a empresa realizou reparos no local no dia seguinte e adotou os procedimentos necessários em relação ao motociclista envolvido. Os vereadores pediram a palavra e Gilson Pelizaro questionou a integração entre a Sabesp e a Prefeitura no planejamento das obras, enquanto os parlamentares Donizete da Farmácia, Zezinho Cabeleireiro e Claudinei da Rocha apresentaram demandas relacionadas a escoamento de água, buracos e intervenções em algumas áreas específicas da cidade. A Prefeitura tem um programa de recapeamento. Ela anunciou, inclusive, com recursos da própria privatização da Sabesp. Eu quero saber o seguinte: existe uma integração entre a Sabesp e a Prefeitura
nessa questão do recapeamento. A prefeitura comunica a Sabesp, daqui um mês nós vamos recapear um bairro inteirinho. Se vocês tiverem que fazer de manutenção lá, vocês vão lá e façam, porque a gente vai. Sabe por quê? Porque eu vejo asfalto novinho, acabado de colocar. Estava saindo fumaça ainda, o asfalto. Aí lá vem a Sabesp abrir valas em cima do asfalto novo. Então, primeiro, existe essa sinergia aí entre a Sabesp e a prefeitura. Outra coisa, a compatibilidade da massa asfáltica da Sabesp com a massa asfáltica utilizada pela prefeitura é a mesma, o mesmo tipo de massa asfáltica. Sabe por que eu estou perguntando? Porque às vezes não é o serviço que é feito pela Sabesp, é a qualidade do produto que a Sabesp coloca incompatível com aquilo que já tem. E aí eu pergunto outra coisa, que é uma coisa que poderia ser feita. Você poderia fazer um termo de cooperação com a prefeitura, já que a prefeitura é o poder concedente. Eu sei que muita coisa depende de licitação, depende de um monte de coisa, mas se o poder concedente não teria uma possibilidade de fazer um termo de cooperação com a Sabesp, a própria Indef fazer a execução, porque é o mesmo tipo de asfalto que é utilizado na hora que vai recapear ou asfaltar o bairro, com a hora que vai fazer o tapa-buraco. E fica bem melhor, pelo menos o que a gente viu. Agora eu estou vendo aqui, vocês mudaram o perfil do serviço. O gerente da Sabesp afirmou que há diálogo entre as instituições e considerou adequado a formalização de um termo de cooperação para padronizar os processos e materiais. Outros temas foram levantados pelos vereadores. O presidente da casa, Fransérgio Garcia, questionou o uso de chapas metálicas em reparos. Marco Garcia abordou casos de furtos de hidrômetros e Leandro Patriota levantou questionamentos sobre o modelo das caixas de proteção dos hidrômetros. Quando faz aquele remendo, até que faça a reposição ali da massa asfáltica, eu lembro que antes punha aquela chapa metálica. É possível ou ainda não? Furto dos hidrômetros. Inclusive na minha casa foi furtado. E no dia que o funcionário da Sabesp foi lá, falou, no bairro São Joaquim, essa noite furtaram 4 hidrômetros. Então tem alguma coisa que possa, pelo menos, dificultar esses furtos de hidrômetros? Aquela caixa de concreto que existe, antigamente ela era ao contrário. Agora ela é aberta para o lado da rua e fechada para o lado da casa. Então, dificulta até mesmo o morador. Eu falo porque eu troquei lá na minha casa. A parte de fora fica totalmente exposta. Você pode colocar uma grade ali, alguma coisa, mas facilita o cara poder roubar ali o hidrômetro. Só que para o lado de dentro ela é totalmente fechada. Ela tem apenas um pequeno buraco. Então, ou seja, o que fizeram? Dificultaram para o morador ter acesso e facilitaram para quem está de fora ter o acesso na caixa, a caixa de concreto, que agora é padronizada. Sobre esses temas, o gerente orientou o registro de boletim de ocorrência, a abertura de chamado junto à empresa e também informou que os modelos atuais em PVC das caixas de proteção permitem acesso pelos 2 lados do muro, buscando maior funcionalidade. Ao final, o vereador Marcelo Tide acompanhou o gerente e outros representantes da Sabesp para uma rápida reunião de agradecimento pelos esclarecimentos prestados. O Alex, o Gilson e toda a equipe da Sabesp que compareceu à Câmara Municipal para explicar os avanços que o serviço de tapa-buraco tem na nossa cidade. Era alvo de reclamação por parte dos munícipes e a Sabesp prontamente atendeu o requerimento do vereador Marcelo Tide, explicando todos os avanços que o serviço tem. É uma construção de mão dupla. A Sabesp é parceira da Câmara Municipal e a gente fica muito feliz quando encontra do lado igual de uma empresa, igual a Sabesp, que tem os colaboradores comprometidos com a eficiência do serviço. Isso nos conforta e que eu sempre falo com o Alex que a cobrança continua, que eles atingiram um patamar de excelência, então isso não pode cair. Então a responsabilidade deles continua grande e nós vamos sempre apontar, valorizando o diálogo, e fico muito feliz mais uma vez estendendo meus cumprimentos a toda a equipe da Sabesp que prontamente nos atende,
não é o vereador Tid, é a nossa população. E fico muito feliz de saber que a nossa cidade, mais uma vez, está entre as melhores cidades do Brasil em saneamento básico, 9ª vez como primeiro colocado, né? Então, Alex, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo na Câmara e esclarecido, né, o nosso novo procedimento de reposição asfáltica, tudo que está sendo feito para melhorar essa qualidade, e é o que ele falou, né? Quem ganha é a população. Chegamos ao fim do nosso programa e agora você fica com a 11ª sessão ordinária no expediente, logo após a ordem do dia. Tchau e até semana que vem.